Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo numa das figuras mais ah, enigmáticas e controversas da Bíblia, Dalila. Com certeza. Uma personagem que sempre gera debate, né? Pois é. E a gente tem aqui um artigo teológico bem detalhado, Dalila, a mulher que traiu o juiz Sansão, teológico, que vai ser nossa base. Ele esmiuça a história dela e as diferentes visões ao longo dos séculos. Um material bem rico para a gente explorar. Exato. Nossa missão aqui é ir além daquela imagem clássica da traidora, sabe? Tentar extrair os fatos e entender as várias interpretações. E por que essa história ainda mexe tanto com a gente, né? Milênios depois. Isso. Então vamos lá. Para começar, quem era essa mulher Dalila naquele contexto? Bem, o ponto de partida ela era filisteia, um povo que vivia em conflito com Israel, né? Sim, E morava no Vale de Sorek, que era uma localização, assim, estratégica, bem na fronteira entre o território israelita e a filisteia. entendi. Ela entra na história, claro, por causa de Sansão. Exatamente. O juiz de Israel famoso pela força, né? A narrativa dela no livro de Juízes gira toda em torno desse relacionamento. E o que a tornou infame, obviamente, foi a traição. E não foi por pouco, né? A oferta era de 1.100 moedas de prata. Uma quantia enorme. O artigo até calcula, diz que seria algo como 13 quilos de prata. Nossa, 13 quilos. Dá pra entender que isso mexeria com qualquer um na época, né? Uma verdadeira fortuna. Sem dúvida. E já levanta a questão da motivação dela, claro. E é interessante notar que a Bíblia não dá detalhes da origem dela. Como assim? Não fala dos pais? Não menciona pais, família, nada. Isso pode até sugerir que ela não era da elite filisteia, sabe? Talvez uma origem mais comum. Faz sentido. E aí que Sansão entra na vida dela. Ele já era juiz há um tempo, né? Sim, já tinha anos como juiz de Israel. E ele se apaixona por Dalila. E como eles teriam se conhecido? O artigo dá alguma pista? Sugere que foi durante as viagens de Sansão pela região, porque apesar da rivalidade toda entre israelitas e filisteus, existia algum intercâmbio ali pelo Vale de Sorek. Comercial, provavelmente. Sei. E o relacionamento engrena rápido, então? Parece que sim, a ponto de Sansão ir morar com ela. E aqui tem um detalhe crucial. Isso acontece em território filisteu ou muito perto dali. O que facilitaria muito a vida dos inimigos dele depois, imagina. Exatamente, fatal. A Bíblia foca muito na paixão de Sansão por ela. Diz que ele se apaixonou profundamente. Mas e ela? Os sentimentos dela ficam na sombra, né? Um silêncio que abre margem para muita interpretação. Totalmente. E é nesse ponto que a história toma um rumo bem sombrio. Mal Sansão se estabelece com ela, os líderes filisteus aparecem. Com a proposta indecente. Exato, aquela fortuna em prata. A condição era clara: descobrir o segredo da força de Sansão e ajudar na captura dele. Aí a gente entra no campo das hipóteses sobre a Dalila, né? O que teria motivado ela? Medo dos chefes filisteus? A grana falando mais alto? Ou será que ela nunca gostou dele? Via só uma oportunidade? Ou até, quem sabe, um inimigo do povo dela? O artigo levanta tudo isso. Mostra como tentaram preencher essa lacuna ao longo do tempo. O fato é que ela topa. E começa a agir. Passa a pressionar o Sansão, né? Insistentemente. Qual é o segredo da sua força? Isso. E ele no começo tenta enrolar. Dá 3 respostas falsas. Quais eram mesmo? Primeiro, ele diz que se fosse amarrado com cordas de arco novas, ainda úmidas, ficaria fraco. Ela faz isso, chama os filisteus. Que já estavam escondidos ali perto. Exato. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ele arrebenta tudo. Aí vem a segunda mentira. Cordas novas, nunca usadas. Mesma coisa. Ela amarra, chama os inimigos, ele escapa. E a terceira era mais elaborada, né? Sim. Tinha a ver com tecer as 7 tranças do cabelo dele num tear e prender com um pino. De novo, ela segue as instruções Chama os filisteus. e ele acorda e arranca tudo, tear e pino junto. E aqui é que a história fica quase bizarra. 3 vezes. 3 tentativas claras de traição, com ela literalmente armando a emboscada. Claríssimas. E o Sansão continua lá, com ela. O artigo chama isso de tolice do juiz.
uma cegueira absurda, talvez pela paixão. Ou por ignorar as próprias regras, né? A lei judaica proibia se envolver com estrangeiras. Ele ignorou o perigo óbvio e a orientação religiosa. É impressionante. E enquanto ele tá nessa névoa, digamos assim, Dalila fica como? Cada vez mais irritada, frustrada com as mentiras dele. A pressão dela só aumenta. O texto bíblico usa palavras fortes. Diz que ela o importunava e atormentava dia após dia. Até que ele não aguenta, cede. Exato. Ele finalmente conta a verdade. O segredo não era um truque, era a consagração dele a Deus como nazireu desde o nascimento. E o cabelo era o símbolo disso. Isso. O cabelo nunca cortado era o sinal visível dessa consagração. Cortar o cabelo seria quebrar o voto, perder a força que vinha de Deus. Com a verdade na mão, Dalila age rápido. Rapidíssimo. Arma selada final. Chama os líderes filisteus de novo, eles trazem a prata prometida, elas os escondem mais uma vez. E aí vem a cena mais famosa, talvez. A mais impactante, com certeza. Num gesto que mistura intimidade e traição profunda. Ela faz Sansão dormir no colo dela. Nossa. E enquanto ele dorme, ela chama alguém. Um homem, para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E o efeito é imediato, né? O artigo cita a passagem de Juízes. Juízes 16, 19. Na NVT, que é uma versão mais atual, diz: desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. A ligação entre o corte e a perda da força é explícita no texto. Aí ela acorda ele. Provavelmente com o mesmo grito de antes. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Só que dessa vez, Dessa vez era diferente. Ele tenta se levantar, achando que ia ser como das outras vezes, mas percebe tarde demais. A frase é forte. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. A força tinha ido embora. e os filisteus finalmente conseguem prender ele. Dominam ele facilmente. E o fim do Sansão é terrível. Cego, prisioneiro em Gaza, forçado a girar um moinho. Uma humilhação tremenda. Exato. A morte dele vem depois, naquela cena do templo filisteu que ele derruba, numa última demonstração de força que, segundo a narrativa, Deus concede. Uma história trágica para ele. Mas e a Dalila? A gente sabe o fim dela, mas e o dela? O texto conta? Aí é que está o mistério. A narrativa bíblica simplesmente para de falar dela. Some. Assim. Some. Depois que ela entrega Sansão e presumivelmente recebe a prata, ela desaparece da história. Que coisa. E o que se imagina que aconteceu? O artigo fala sobre isso? Fala assim, baseado em teólogos e historiadores. A visão mais comum, a mais aceita, é que ela pegou a recompensa, aqueles 13 quilos de prata, Uma fortuna. e continuou a vida dela. Talvez lá mesmo, no Vale de Sorek. Rica, talvez casada, e aparentemente sem nenhum remorso registrado. Mas, claro, são só suposições. Entendi. Esse silêncio, essa ambiguidade é que deve alimentar tantas interpretações diferentes, né? Exatamente. Dalila vira um símbolo poderoso, mas super complexo. A leitura mais óbvia, a mais popular, é a da femme fatale, né? A sedutora perigosa. Isso, que usa o charme para destruir um homem forte, movida por ganância. Quase um aviso, né? Cuidado com as paixões que cegam. Mas o artigo mostra que tem mais camadas, certo? Por exemplo, essa ideia de ela ser prostituta. Isso vem de onde? Vem de escritos bem antigos. O historiador Flávio Joséfo, o teólogo Ambrósio de Milão, eles a descreveram assim. Ambrósio até usou o exemplo dela para dizer: viram? Não se casem com gente de fora da fé. Entendi. E tem ligação com outras histórias de Sansão? Alguns conectam com o fato de que, um pouco antes de Dalila, Sansão se envolveu com uma prostituta em Gaza. Mas, isso é importante frisar, o texto bíblico original não chama Dalila de prostituta. Ah, não chama. Não. É uma interpretação que veio depois. Aliás, o simples fato dela ter um nome registrado na Bíblia, enquanto outras mulheres na vida dele não têm, pode até sugerir que ela tinha um status um pouco diferente, talvez não fosse qualquer uma. É uma tensão interessante. E as tradições judaicas, como o Talmud, a Midrash, o que elas dizem? Elas trazem umas perspectivas bem intensas. O Talmud sugere que Dalila fazia as perguntas sobre o segredo depois de ter relações com Sansão, sabe? Aproveitando um momento de vulnerabilidade.
E a Midrash? A Midrash vai além, sugere que ela o provocava, até xingava durante o ato sexual para arrancar a verdade dele. Nossa, que pesado. Mas isso tem base no texto bíblico ou é especulação? O artigo considera que a relação sexual é plausível, pelo contexto todo de morar com ela, dormir no colo. Mas essas ideias sobre o momento exato das perguntas são vistas como especulação, não tem prova no texto. Entendi. A Midrashim também traz uma visão teológica interessante. Diz que a força não se foi só pelo corte do cabelo, mas principalmente porque Sansão quebrou a confiança divina ao revelar o segredo sagrado para uma estrangeira. O corte seria só consequência visível. Faz sentido teologicamente, mas o texto de Juízes liga direto ao corte. Né? Exato, Juízes 16:19 é bem direto nisso. São leituras que coexistem, né? Tentando explicar a mesma coisa de ângulos diferentes. E o nome dela, Dalila, tem algum significado que ajude a entender? Tem sim. Em hebraico, Delila pode significar frágil, delicada, mas também algo como aquela que enfraquece. Ah, aquela que enfraquece. Bem sugestivo. Muito. Vários comentaristas antigos viram aí um sinal do papel dela. O envolvimento com Dalila é o ponto de virada. O fim da fase heróica de Sansão, o início do declínio. Um enfraquecimento físico que, para muitos, só refletia um enfraquecimento espiritual que já estava rolando. E o próprio Sansão, ele tinha alguma noção do risco que corria? Alguns comentaristas acham que talvez ele nem acreditasse 100% que só cortar o cabelo tiraria a força dele. É uma hipótese interessante. Afinal, ele já tinha quebrado outras regras do voto de Nazireu antes, né? Tocar em cadáveres, por exemplo. E a força continuava lá. Pois é. Talvez ele não tivesse a real dimensão do quanto já tinha se afastado de Deus. Era meio fruto do seu tempo, como diz o artigo. Uma época de muita desobediência em Israel. Nessa visão, Dalila foi só o instrumento final. A força se foi porque a conexão com Deus já estava rompida. É muita camada para analisar, né? E o artigo ainda menciona outras teorias, algumas até meio estranhas. Tipo, eles terem tido filhos. Ah, sim. Uns escritos antigos falam de filhos guerreiros super fortes. Mas o artigo descarta isso como bobagem. Argumenta que a Bíblia costuma registrar filhos de juízes importantes, e se Sansão tivesse tido, provavelmente mencionaria. Faz sentido. E aquela conexão da prata dela com a história de Mica? Também é vista como uma tentativa meio forçada de ligar narrativas, sem base bíblica sólida. Ok. Mas voltando às interpretações mais, digamos, influentes. Sim. A ideia de Sansão como uma prefiguração de Cristo é uma delas. E aí Dalila seria um tipo de Judas, traindo por prata. Uma leitura teológica forte. E tem alguma visão mais branda sobre Dalila? Tem uma interessante de um teólogo chamado Tomás Caetano. Ele sugeriu que talvez Dalila quisesse a recompensa sim, mas pensasse que Sansão seria só capturado, enfraquecido, não necessariamente torturado ou morto. Uma Dalila mais ingênua, talvez. É. Mas o artigo acha essa visão um pouco otimista demais, considerando a fama de crueldade dos filisteus e o quanto eles odiavam Sansão. Com certeza. E figuras mais modernas, como viram essa história? Billy Graham, por exemplo, interpretou a cegueira física de Sansão como um símbolo da cegueira espiritual, causada pela luxúria por ceder à tentação com Dalila. Ele colheu o que plantou, basicamente. Uma leitura moral. E Joyce Meyer a vê como um exemplo de como forças espirituais negativas, o que ela chamaria de Satanás, podem usar a fraqueza específica de alguém, no caso de Sansão, a atração por mulheres estrangeiras, para derrubar a pessoa e desviá-la do propósito divino. Tantas leituras diferentes, isso mostra como a história continuou viva, né? Especialmente na cultura. Demais. Cinema, TV. A história de Sansão e Dalila é um clássico. Aquele filme de 1949 do Cecil B. DeMille é talvez o mais famoso. Com a Hedy Lamarr como Dalila. Icônica. Exatamente. O filme focava muito na paixão, na força, na traição, e a Lamarr foi super elogiada por mostrar essa dualidade da personagem. E teve outras adaptações mais recentes também, né? Sim, teve outras versões no cinema, minisséries. Aqui no Brasil mesmo teve a novela da Record TV em 2011, Sansão e Dalila, com a Mel Lisboa. Lembro dessa. Essa novela seguiu mais de perto
perto a narrativa bíblica, mas apresentou uma Dalila bem ambiciosa, sabe? Focada nos ganhos dela. É interessante ver como cada adaptação escolhe um ângulo. Então, depois de toda essa exploração, o que fica pra gente? Vimos a história, a traição por prata, a queda do herói. Mas vimos, principalmente, como Dalila é muito mais que um simples rótulo de traidora, né? Dependendo de quem olha, de quando olha, ela é vista como vilã, como vítima das circunstâncias, como ferramenta divina ou do mal. É uma figura multifacetada. Exatamente. E analisar essas interpretações ao longo do tempo diz muito sobre as sociedades que as criaram, sobre como viam as mulheres, o poder, a fé, a traição. Obriga a gente a pensar em temas que são universais, né? Confiança, lealdade, as consequências das nossas escolhas. E a complexidade das motivações humanas, que raramente são preto no branco. Dalila, com toda essa ambiguidade, continua a nos provocar. E fica aqui uma reflexão final puxando esse gancho do silêncio sobre ela. O texto não nos conta o que ela pensava, nem no que aconteceu com ela depois. Só temos as ações e o que os outros disseram. Se a gente pensa no contexto da época, uma mulher filisteia, numa zona de conflito, talvez sofrendo pressão do próprio povo, pressão política, social, será que não poderiam existir outros fatores que a gente não sabe, que complicam ainda mais a história dela? Algo além da simples ganância ou maldade? É uma ótima questão. O que não está escrito, né? Que outras forças poderiam estar agindo ali? Exato. Fica aí a pergunta no ar para a gente continuar pensando. Com certeza. Até nossa próxima exploração.